Olha, gente, o vídeo de hoje tende a ser um bocadinho mais demorado do que os que eu sempre costumo fazer. Apesar que meus vídeos são um pouquinho longos, eu não gosto muito, mas eu gosto de passar boas informações para vocês. E hoje tem muita informação e talvez esse seja um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no meu canal. Por isso eu já separei aqui meu cafezinho, sugiro que você também faça o mesmo. Aliás, pega ali uma aguinha, senta no teu sofá, fica confortável, porque tem muita coisa boa para a gente falar nesse vídeo. Tomar só um golinho que eu volto aqui, peraí. Olha, por que esse vídeo de hoje é tão importante? Porque o primeiro-ministro, o Luiz Montenegro, e o ministro da presidência, o Antônio Leitão Amaro, apresentaram hoje mudanças, aliás, um plano para imigração, de ações para a migração daqui de Portugal. Então, muitas coisas deverão mudar, coisas importantíssimas. Então, hoje eu vou falar sobre a questão da CPLP, aquelas pessoas que têm autorização de residência CPLP, as promessas são muito boas, tá? Eu vou falar um pouquinho também sobre a questão da contagem, do tempo, do prazo, do início da contagem para efeito do pedido de nacionalidade portuguesa, apesar de que nesse plano aqui não falou nada, mas certamente isso vai trazer reflexo e eu quero comentar aqui com vocês, até quero ouvir a opinião também de vocês. Ouvir não, quero que vocês escrevam aí nos comentários, tá bom? Eu fiz aqui algumas anotações que, como o plano são 41 itens, eventualmente, lógico, eu posso vir aqui as minhas anotações, tá bom? Mas pronto, fica aí, fica até o final do vídeo, porque tem muitas informações importantes. Serão beneficiados as pessoas que são oriundas de países de língua portuguesa, de CPLP. Portugal está querendo mesmo atrair pessoas mais jovens, estão preocupados, com certeza, com a questão da taxa de fecundidade, de fazer um equilíbrio aí na pirâmide social no que diz respeito à idade, não é, da população daqui de Portugal. Essa questão da segurança social é bastante importante, mas tem elogios em relação, na verdade, um reconhecimento do peso do imigrante aqui em Portugal no favorecimento da segurança social. Então, não vou conversar muito mais não. Vou aqui só rapidinho com aquela velha vinheta que você já conhece, que são só 2 segundos, o tempo de você clicar em gostei, que você já deveria ter feito, se não fez, faça agora. E também se inscrever no canal, que eu sei que você já é inscrito, mas aproveita, confere se não está inscrito e clica aí também em inscrever. Muito rápido, volto já. 2 segundos, já tomo meu cafezinho e você se inscreve e clica no like, tá bom? Até já! O café estava aqui, até embaçou meus óculos. Pronto, não vamos perder muito tempo não, vamos logo aqui para a tela do computador, porque como esse documento é um bocado extenso, eu separei, eu destaquei aqui alguns itens que eu acho realmente que são bastante importantes e vamos comentar aqui com vocês para que você já fique atento. Você que já mora em Portugal, que está em via de regularização, você que está querendo vir morar aqui em Portugal e não sabe como, vamos ver aqui o que diz esse plano de ações para migrações, tá bom? Como já mostra aqui na tela, deixa eu ver se eu aumento aqui, fica melhor. Acho que agora ficou legal. Plano de ação para as migrações, problemas, desafios, princípios e ações. Eu vou pular um bocado de coisa aqui logo no índice. Inclusive eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, tá? E você pode baixar diretamente desse link esse plano de ações e depois você lê com bastante calma, mas vamos aqui comentar sobre ele, tá bom? Vamos abaixo, aqui lógico tem logo as abreviaturas, né? O que significa a ACT, a AIMA, ANCAP e por aí vai, as siglas. Os principais problemas e desafios aqui na verdade são reconhecimentos dos problemas que se enfrenta aqui em Portugal, e já antecipo que na apresentação que teve hoje, houve sim o reconhecimento do valor do imigrante, dos problemas que foram deixados pela administração anterior, não é? Com a entrada de imigrantes sem o devido controle, e o que vai acontecer aqui é que eles devem realmente reforçar bastante esse controle. Vamos lá, onde está? Aqui, pronto. Vamos direto aqui às medidas de política de imigrações. A primeira, revisão das regras de entrada.
vai haver o fim do regime excepcional que passou a permitir uma entrada sem regras, extinguindo o designado procedimento da manifestação de interesse. Exatamente isso. Primeira medida já é a extinção da manifestação de interesse. Mas calma, você que tem a sua manifestação de interesse ou que entrar com a manifestação de interesse até a data de hoje, eu estou publicando o vídeo hoje mesmo, deixa eu ver que data é hoje, 3 de junho, então ainda hoje 3 de junho, quem fez isso até hoje, é lógico, como tudo isso tem que ser de forma legalizada, né? Só passa a valer a partir da publicação da edição de um instituto legal, seja decreto parlamentar, ou enfim, decreto-lei. A partir do momento que isso for instituído, é que vai passar a valer. Então, se não fez manifestação de interesse, corra e faça hoje, porque a partir daí as regras já vão ser outras. Quem já fez vai manter as regras da manifestação de interesse e quem não fez não vai ter mais e não vai mais poder fazer. Então, aquelas pessoas que vêm para Portugal como turista e que querem ficar aqui com manifestação de interesse, esqueça que não há mais essa possibilidade. E essa revogação, segundo diz aqui na proposta, é revogação imediata pelo governo e poderá ser seguida por uma revisão da lei em sede parlamentar. Será acompanhada de um regime transitório para os pedidos já apresentados previamente a essa alteração, mas que estão pendentes de decisão da AIMA. Aqueles que tenham sido instituídos corretamente, correspondido a entradas regulares ou tenham realizado até mais de um ano de desconto da Segurança Social, beneficiaram da possibilidade de regularização por aplicação da lei vigente à data do pedido. Exatamente isso que eu acabei de falar. Aquelas pessoas que já têm aí está em curso a sua regularização pela manifestação de interesse, já tem mais de um ano de contribuições, vão se beneficiar ainda do regime atual, mas, conforme diz aqui nesse plano de ações, essa revogação deverá ser imediata. Medida 2. Reforço da capacidade de resposta e processamento dos postos consulares identificados como prioritários, considerando designadamente os fluxos migratórios sazonais, os objetivos estratégicos de atração de trabalhadores e a adequada implementação do Acordo de Mobilidade CPLP. Aí fala aqui, prevê um aumento de cerca de 45 peritos analistas de visto na Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas. Aqui é o seguinte, uma espada de Damocles que ficava aí na cabeça do Estado português era como conseguir resolver a situação da imigração com 400 mil imigrantes irregulares em Portugal e querer fazer com que essas pessoas viessem para cá de forma legal, ou seja, através de vistos, sabendo-se que Portugal, sim, conforme foi reconhecido, precisa da imigração, precisa do imigrante, principalmente do imigrante mais jovem. Inclusive, esse plano de ação, ele visa beneficiar a vinda de jovens e de pessoas que venham nascer aqui em Portugal. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais para o final do vídeo. Mas olha, se não tinha condição de sequer atender por falta de pessoal, por questão de recursos informáticos, a esses imigrantes que estão aqui, como queria-se de repente suspender e sem fazer um reforço nos postos consulares? Então, os princípios que são colocados aqui são, primeiro, beneficiar as pessoas, como eu já falei, que são de países de língua portuguesa, CPLP, por isso a CPLP vai ser mantida e vai ter melhoria na CPLP, eu vou falar um pouco mais à frente, mas para isso vai ter que se fazer reforço nos postos consulares mais importantes, que são justamente os de países de língua portuguesa, em especial o Brasil. Todo mundo sabe que a maior comunidade fora de Portugal de pessoas falantes de língua portuguesa é o Brasil, com 200 e tantos milhões, portanto, certamente deverá haver um reforço tanto nas questões de pessoal quanto de apoio informático. Mas tem outras medidas que serão aqui, como com integração com o IFP, que é o Instituto de Trabalho, de Emprego daqui de Portugal, integração também com as associações de trabalho, enfim, uma integração com vários institutos, órgãos e organismos para que possa facilitar a concessão desses vistos, mas desde que se tenha um contrato de trabalho, uma previsão de um trabalho já aqui em Portugal. Isso não está bem explicado como é que vai ser feito, mas isso, como eu falei, deverá ser através de algum tipo de medida legal, que deveria ser ainda editada, e nós estaremos aqui atentos
para mostrar para vocês logo que isso seja implementado. Vamos mais para cá mais uma vez. Medida 3. Agilização e priorização dos canais de entrada de imigrantes. Reagrupamento familiar, jovens estudantes, como eu falei, profissionais qualificados e nacionais de países da CPLP. Concretizar o reagrupamento familiar, largando o grupo prioritário para jovens até os 18 anos. Se você for tentar fazer o seu reagrupamento familiar hoje lá no portal da AIMA, sabe que está ali entre os 5 e 15 anos, mas agora eles vão ampliar, pelo menos é o que está aqui, isso deverá ser de imediato ou o mais rápido possível, para também os jovens até 18 anos. Prolongar a permanência em território nacional dos titulares de vistos ou autorizações de residências de jovens estudantes, permitido um período razoável para a procura de emprego depois de terminados os graus acadêmicos, em vez de caducarem após o final do curso, e agilizar os procedimentos de concessão de vistos e autorizações de residência a cidadãos nacionais de países CPLP. Eu não sei se você sabe, mas você que está aqui com o visto de estudante deve ter pesquisado, deve ter ido atrás, mas é um grande problema. Primeiro, por conta dos atrasos que se tem nas renovações de autorização de residência, isso aí você já está farto de saber, mas muitas pessoas terminam o seu curso aqui e o seu título simplesmente caduca. Há várias pessoas que estavam estudando, né, com autorização de residência por ter tido um visto de estudante, se formaram, terminaram o curso, o visto caducou, não houve renovação, e ele fica no limbo, sem fazer o que fazer. Então, de acordo com esse plano de ações, haverá um prazo maior, um período maior, para além do final do curso, em que a pessoa, desde que termine seu curso aqui, tudo direitinho, possa permanecer em Portugal, possa buscar trabalho e possa contribuir laborativamente para a questão da segurança social aqui em Portugal. Ou seja, é interessante que tenha jovem aqui para poder equilibrar essa pirâmide, como eu já falei anteriormente. Medida 4. Processo urgente de resolução dos cerca de 400 mil processos pedidos pendentes junto à AIMA. Isso aqui, sim, é bastante importante e deverá ser dividido aqui em duas fases, né? Que são a criação de uma estrutura de missão com recursos humanos, materiais financeiros adicionais, viabilizados por medidas extraordinárias de contratação que integre funcionários da AIMA, inspetores do EICEF, que agora é Polícia Judiciária PJ, e eventualmente outros profissionais ou especialistas recrutados temporariamente para esse projeto. E depois duas fases complementares, que seria a fase de apreciação expedida dos pedidos e documentação por equipes adicionais com recursos e ferramentas digitais, segmento back-office. Fase de atendimento presencial relativa aos pedidos de autorização de residência e a pedido de renovação de autorização de residência. Qual é a ideia aqui? É criar como uma força-tarefa, uma equipe bem maior, inclusive com profissionais que possam ser contratados. Já foi anunciado aí alguns acordos feitos com a Ordem dos Advogados, solicitadores, então esse pessoal deve juntar-se à equipe, então deverá ser feito um apelo, pelo menos é o que está aqui, é o que a gente consegue entender, um estudo, uma organização dessa situação toda. Depois, e se precisar também de mais recursos informáticos e de pessoal que sejam contratados temporariamente para poder fazer uma análise desses processos, não é? Os que dizem respeito à saída, enfim, pessoas que não tenham condição de ficar em Portugal e que tenham que ser convidados a ser retirados do país. Isso não vai ficar a cargo da AIMA, isso aí vai para a PJ, salvo engano. Mas esse grupo, inclusive, como eu falei agora há pouco, com novos profissionais que sejam contratados temporariamente para fazer essa análise e definição, resolução desses processos administrativos. E depois, no segundo momento, e aí sim o pessoal da AIMA deverão fazer os agendamentos e o atendimento presencial dessas pessoas que já tiveram o seu processo agilizado, né? Então, a previsão que tem aqui, a proposta que tem aqui do governo, é que inclusive sejam criados postos especiais espalhados pelas várias cidades, pelos vários municípios, com horários alargados para que possam atender e dar vazão a essa demanda que está com bastante atrasada aí, de 400 mil imigrantes que estão de forma irregular. Assegurar o sistema informático de controle de fronteiras.
intervenções urgentes nas infraestruturas, sistemas informáticos e bases de dados do controle de fronteiras existentes, que tem vindo a registrar crescentes perturbações, nomeadamente interrupções ou morosidade no seu funcionamento, bloqueando ou atrasando o controle de fronteiras e até provocando recurso ao controle manual simplificado. Isso aqui é bastante importante. Você que vem para Portugal, muitas vezes você chega ali na imigração, são aquelas filas enormes, porque o sistema informático daqui de Portugal é um bocadinho atrasado. Inclusive, havia o risco de que Portugal fosse suspenso do espaço Schengen, exatamente por conta das inovações do sistema informático de controle, que Portugal estava aí atrasado, mas já houve matéria aí no jornal dizendo que não há esse risco, porque eles já conseguiram acompanhar e deverão sim implementar esses controles mais rígidos, que certamente deverá contar com o sistema informático mais especializado, provavelmente inteligência artificial, leitura facial, enfim, não sei exatamente como vai ser, eu teria que ver mesmo como é que está esse plano aí em relação ao resto da União Europeia, mas isso é necessário não só por conta da entrada daqui de Portugal, mas também para a saída, porque muitas pessoas vêm para Portugal, a turismo mesmo, e principalmente no verão, né, nesses momentos de pico, e não faz sentido que o aeroporto fique entupido de gente ali na imigração sem conseguir fazer esse controle de forma rápida nos dias de hoje, com tudo automatizado, informatizado, não faz o menor sentido. Então, o plano aqui é que isso seja resolvido e que vá melhorar o controle de imigração. Ou seja, também aquelas pessoas que vêm para Portugal e que buscam ficar de forma ilegal, já sabem que a manifestação de interesse não vai ter mais vez, e pessoas que queiram entrar de forma irregular, o plano, a proposta aqui é que seja criado também uma equipe especial de controle de fronteiras para buscar ter maior eficiência e evitar a entrada irregular aqui em Portugal. Medida 7. Adotar medidas urgentes para mitigar os elevados níveis de congestionamento e atrasos que se verificam nos postos de fronteiras e aeroportos. Aqui eu já falei, especialmente em Lisboa e Faro, justamente porque Lisboa e Faro são os postos de entrada no verão, né, na época de pico de turismo, e os aeroportos de Lisboa e Faro, Lisboa, porque é a maior porta de entrada aqui em Portugal, e é preciso reforçar para evitar os congestionamentos. Medida 8, em relação às relações humanas, constitui o LCS. Vamos lá. O Acordo sobre a Mobilidade Celebrado, CPLP, né, é um compromisso que Portugal deve não apenas manter, como eu já falei, mas também empenhar-se na implementação de melhorias necessárias, e deverão ser adotadas as seguintes medidas: promover o acesso ao espaço Schengen dos titulares de autorização de residência CPLP em conformidade com o acervo de Schengen, resolver por intervenção legislativa de prorrogação a caducidade dos prazos dos títulos de residência cuja vigência foi previamente prorrogada e deverá ser de novo antes de ser possível recuperar a capacidade administrativa de resposta. Melhorar a monitorização dos termos de responsabilidade apresentados ao abrigo do mecanismo de demonstração dos meios de subsistência, no sentido de identificar e combater eventuais situações de fraude. Aqui é bastante importante. Aliás, é um dos pontos que mais interessa aqui no vídeo. Quem tem autorização de residência CPLP, o que o governo está dizendo aqui é que vai resolver essa situação de poder circular livremente pelo espaço Schengen. Então, quem tem autorização de residência CPLP vai passar a ter direito, pelo menos é o que se entende daqui, vai passar a ter os mesmos direitos de quem tem autorização de residência com o títulozinho, aquele cartão de residência normal. Também aqui, no que diz respeito à caducidade, a gente sabe que o prazo de validade agora dos títulos de residência que estão vencidos ou que estão por vencer por força de decreto, eles foram prorrogados até agora junho, e é óbvio que antes do final desse decreto, dessa validade, não vão conseguir resolver administrativamente tudo isso que está sendo proposto aqui, ou seja, não vão conseguir entregar os títulos de residência para as pessoas que estão em atraso, não vão conseguir o atendimento dessas pessoas que têm a sua manifestação de interesse em atraso, enfim,
vai demorar um bocadinho ainda para poder isso tudo ficar resolvido e essas pessoas não podem ficar sem a validade do seu título de residência. Mas cabe aqui um registro que, apesar de ter sido renovado desde a época da pandemia, várias vezes esse decreto prorrogando a validade da autorização de residência, infelizmente, acredito que isso também não vai solucionar em relação ao restante do espaço Schengen. Ou seja, vai prorrogar a validade, mas valendo aqui em Portugal. Até que seja resolvida essa situação de que as pessoas que têm autorização de residência CPLP possam também viajar para o restante do espaço Schengen. E aqui vem um adendo. Não sei se você sabe, mas nesse momento nós estamos, já domingo próximo vai ter eleições parlamentares da União Europeia. Como Portugal é um país pequeno, que faz parte, como vários outros, a comunidade europeia, imagina que, apenas fazendo comparação aí com o Brasil, cada estado do Brasil tem o seu governador, tem seus deputados e tem as suas leis que são específicas para cada um dos seus estados, mas também tem a Câmara dos Deputados, né, em Brasília, cujas leis federais elas têm validade para todo o território nacional. Aqui funciona mais ou menos assim. Então existem os deputados parlamentares europeus, né, cuja a legislação que eles vão apreciar dizem respeito às questões comuns aos países da União Europeia, e também tem os parlamentares que são apenas de Portugal e cuja legislação, afinal de contas, cada país tem a sua soberania, então a legislação vai dizer respeito a Portugal, como da mesma forma nos outros países da União Europeia. Então, eu só posso acreditar que o governo de Portugal, dentro dessa situação toda, das eleições e tudo mais, deve ter entrado em acordo com o restante da União Europeia. Você lembra que eu já falei aqui no vídeo que essa questão da CPLP foi motivo de processo da União Europeia contra Portugal, então penso que isso aí já está mais ou menos resolvido, ou então eles vão dar uma solução, e isso, lógico, que em acordo com a comunidade europeia. Vamos ver o que acontece, vamos ficar atento a isso para poder depois trazer aqui para vocês com detalhes. Aqui ó, quase que não falava. A melhoria no que diz respeito à fiscalização dos termos de responsabilidade. Termos de responsabilidade nada mais nada menos do que a famosa carta convite. Então, muitas pessoas emitiam carta convite e, segundo a legislação atual, para que você possa emitir essa carta convite, você tem que ter condições de sustentar, né? De garantir a subsistência dessa pessoa que você convidou para sua casa aqui em Portugal, e isso, pelo menos é o que está aqui, deverá ser fiscalizado de forma mais eficaz, de forma mais forte, de forma mais consistente e eficiente. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Agilizar os procedimentos relativos aos agendamentos para efeito de apresentação de pedidos de vistos. Aí, a apresentação de pedido de visto é no país de origem, portanto, essa melhoria deve ser feita lá nos consulados e nos principais consulados, principalmente dos de países da CPLP. Aqui há várias medidas que não julguei que fosse mais importante, pelo menos para o público que eu sei que vê o meu canal, mas vamos lá. Medida 13, instituir mecanismo de celeridade processual e aplicar em sede de recursos judiciais das decisões administrativas, processos de família e de crianças e jovens imigrantes ou requerentes de asilo e processos de apreciação da regularidade de entrada e permanência de cidadãos estrangeiros no território português. O que acontece? Por conta desse atraso e essa pendência de 400 mil imigrantes que estão ao aguardo de serem regularizados, muitos foram obrigados a entrar com procedimentos judiciais ou processos administrativos, porque a lei determina que tem um prazo para que os processos sejam finalizados e que se tenha uma decisão. Porque ninguém pode ficar o resto da vida esperando uma ação, uma atitude do Estado. Quando você recorre ao Estado para fazer o pedido, você não pode ficar ao resto da vida com a sua vida paralisada, esperando que o Estado lhe dê uma resposta. Positiva ou negativa, não importa, mas tem que ser. Então, aqui o plano que está sendo, pelo menos que está colocado aqui no plano, é que vão
buscar recursos para que essas decisões dos recursos, dos processos administrativos ou judiciais, sejam feitas de forma mais célere para poder resolver a situação dessas pessoas e também daquelas que estão em Portugal e que têm, por exemplo, uma determinação de saída e entrada com recurso, mas que não tem a resposta final. Então, ela fica sem poder trabalhar, porque ninguém vai dar trabalho para quem está prestes a ser expulso de Portugal, por exemplo, convidado a sair coercitivamente. Então, é necessário que isso tudo seja resolvido de forma célere. Ninguém pode ficar ali pendurado com a corda no pescoço sem saber o que fazer. Fiscalização em território nacional. Medida 15. Criar uma equipa multiforças de fiscalização para combater os abusos relacionados com permanência ilegal, tráfico de seres humanos, auxílio à imigração ilegal, exploração laboral e violação dos direitos humanos dentro do território nacional. Olha, essa medida aqui é muito importante, porque você sabe que existem muitas pessoas, inclusive aí nos canais, aí nas redes sociais, você sabe bem, que vendem maravilhas e que exploram aquelas pessoas que querem vir para aqui, para Portugal, e dizem que é tudo muito fácil. Olha, tem muita gente que é enganada aí na internet. Então, a proposta aqui é de criar uma equipe de força, de fiscalização, para que possa impedir ou pelo menos reduzir essas questões de exploração dos imigrantes, inclusive dos trabalhadores. Até porque, desde que os trabalhadores que passem a vir para cá tenham que entrar com um contrato de trabalho e com o visto, você sabe muito bem, quem mora aqui em Portugal, quem veio com visto como turista aí ficou e para depois fazer a manifestação de interesse, sabe que muitas vezes a pessoa trabalha no restaurante, lá como empregado de mesa, e são explorados, que tem pessoas que trabalham e não recebem e ficam com medo de recorrer à justiça ou fazer qualquer tipo de reclamação porque estão sem documentação. Então, a ideia aqui é de que haja uma fiscalização mais forte para impedir esse tipo de exploração, seja da imigração ilegal, seja do próprio imigrante que está aqui em Portugal e que está ainda em vias de ser regularizado. Medida 16. Realizar uma auditoria aos procedimentos de formação e avaliação linguística realizados para efeitos da obtenção da nacionalidade portuguesa. Olha, isso aqui é um tema interessante, por quê? Porque há muitas pessoas que são de países não de língua portuguesa e que mal falam português e que precisam comprovar que falam minimamente português, que percebem minimamente do idioma, para que possam ter direito à nacionalidade portuguesa. E uma das formas disso é você fazer uma prova através de um dos institutos que tenha convênio com o governo de Portugal, que seja reconhecido pelo governo de Portugal, para comprovar que tenha esse conhecimento suficiente da língua portuguesa. Mas provavelmente deve estar tendo aí algum tipo de fraude, alguma coisa, e eles querem evitar que seja facilitada essa concessão da nacionalidade portuguesa para que realmente não esteja integrado minimamente com a comunidade aqui em Portugal e especialmente com o conhecimento da língua portuguesa. Atração de talento estrangeiro. Instituir um sistema de atração de capital humano recorrendo a um levantamento de necessidades que alinhe as características atuais e futuras de mão de obra da economia nacional, com definição a partir das empresas e seus representantes de metas quantitativas para a atração. Nos postos consulares prioritários, como eu já falei, deve ser reforçada a capacidade e recursos humanos afetos à captação de talentos e emissão de vistos, combinada com a colocação nesses postos de oficiais de ligação para a imigração da AIMA e dos adidos do trabalho, do IFP, bem como a circulação de confederações e associações especiais. A ideia aqui é que tenha uma integração estreita com os institutos de trabalho, com as associações de trabalho, para que a pessoa que quando vai buscar o seu visto nos consulados, os principais, como foi colocado aqui, já possa ter desde o seu país de origem uma integração com essas empresas para que
seja direcionada a concessão dos vistos para aqueles trabalhos que realmente são necessários, para que não haja um excesso de pessoas a entrar e quando chegar aqui em Portugal não exerçam aquela função para a qual realmente é qualificado. Então a ideia é aproveitar melhor a mão de obra desses imigrantes que vêm aqui para Portugal. Aliás, é uma crítica que se faz, muitos imigrantes qualificados vêm para Portugal e acabam indo trabalhar em fábrica, em Uber, como funcionário de restaurante, pessoas com formação em nível superior. E aí também já vem aqui, eu não sei se está logo nesse item, mas eu vou achar, se não for agora, mais na frente eu vou falar a respeito exatamente disso que está aqui no plano de ações. Promoção de desenvolvimento profissional e de formação na origem, ou seja, já desde o país de origem, e na chegada, que facilite e acelere o alinhamento da oferta e da procura das competências e mercado de trabalho. Aqui, que eu acabei de falar. Medida 18. Melhorar o processo de reconhecimento de qualificações e competências através dos critérios de avaliação atualizados com intervenção e colaboração da Agência Nacional para a Qualificação de Ensino Profissional até o nível 5 de qualificações das ordens profissionais e demais entidades reguladoras setoriais. Aqui, quando fala do nível 5 de qualificações, é justamente porque você, quando tem o secundário, um curso técnico ou um curso superior, você vai ter níveis de qualificações até aí o nível 5, tá bom? Pelo menos como está aqui. Por exemplo, você que tem um curso técnico que é de mais de um ano, salvo erro, vários cursos técnicos aí você tem nível de qualificação 4, quando você vai para um curso superior de faculdade, licenciatura, enfim, aí você já vai para um nível 5 de qualificação. Promover a formação profissional e capacitação de cidadãos estrangeiros que se instalam em Portugal, reforçando as suas qualificações e alinhando-as com as necessidades do mercado de trabalho em Portugal. A formação profissional pode ser realizada nos países de origem, designadamente a CPLP, com apoio de entidades do Sistema Português de Formação Profissional, IFP, ou já em Portugal no contexto de um acolhimento programado, privilegiando a formação em contexto de trabalho. É isso que eu acabei de falar. Portugal quer mesmo trazer pessoas qualificadas e, se houver necessidade de profissionais que ainda não tenham a qualificação que seja adequada para Portugal, pode haver sim esse treinamento desde o país de origem. Medida 21, promover a alteração e frequência dos alunos estrangeiros nas instituições de ensino superior portuguesas, através do aumento de bolsas para a frequência dos diferentes ciclos de ensino superior pelos alunos da CPLP, incentivo para que instituições de ensino superior implementem estratégias de capacitação e integração que promovam o sucesso escolar dos alunos nacionais da CPLP, dinamizar a atividade do Instituto Camões nesse domínio e oferta de bolsas de estudo e residências de formação cultural e artísticas a alunos da CPLP nos serviços e nas instituições sob tutela do Ministério da Cultura. Parece que realmente quem deverá ser mais beneficiado com essas alterações que estão sendo anunciadas aqui pelo governo são os jovens, os estudantes e os profissionais qualificados. Quando a gente fala em profissional qualificado, apesar de que fala-se aqui no texto de facilitar, não é, a validação dos diplomas desses cursos, mas a gente sabe que a necessidade maior mesmo de trabalhadores aqui em Portugal são naquelas áreas que dizem respeito ao turismo, né, aos serviços e à construção civil. Então, mas também, como eu falei, há muitos profissionais qualificados que são subaproveitados, por exemplo, médicos, né, uma carência de médicos aqui em Portugal, e há muitos médicos brasileiros que poderiam e que querem muitas vezes estar aqui em Portugal, mas existe uma dificuldade nessa validação de diploma. Vamos ver como é que isso vai ficar, como é que vai ficar a publicação da legislação disso daqui para frente. Já vamos aqui na medida 22, medida 24, aumento da capacidade de alojamento temporário e urgente para imigrantes, refugiados e beneficiários de proteção internacional. Vamos mais aqui. Resposta dos serviços públicos. Simplificação dos processos de concessão de equivalências para uma célere integração dos alunos migrantes do ensino básico. Aquilo que eu falei, né?
facilitar aqui a concessão das equivalências, promover e gerir o acesso dos imigrantes ao Serviço Nacional de Saúde e a cuidados de saúde e a informação sobre seus direitos e deveres, e dinamizar ações de sensibilização e informação aos profissionais de saúde. Aqui eu já achei um tanto quanto, vamos ver como é que isso vai funcionar, porque há poucos médicos, há muitas pessoas, há muitos portugueses inclusive que não têm médico de família. Já há uma determinação aqui do governo, que já foi dito antes, de que inclusive portugueses que emigraram, ou seja, que estão morando fora, que já estão salvo 5 a 10 anos sem um atendimento de saúde em Portugal, eles deverão perder o seu número de utente, não o número de utente, mas perder um médico de família. Enfim, vamos ver como é que isso vai ficar. Aqui, alargar a linha do SNS 24 para grávidas a esse segmento da população, dotando o centro de contatos do SNS de competências nos idiomas relevantes e serviços de tradução telefônica. Ou seja, como você já sabe, aqui em Portugal existe a possibilidade de ter nacionalidade portuguesa para filhos de estrangeiros, que aqui nasce em Portugal, eu tenho um vídeo detalhado sobre isso, não é? Desde que ou o pai ou a mãe já estejam aqui de forma legal no momento do nascimento ou que já residam há mais de um ano, independentemente de título. Mobilização de recursos privados para financiar a integração. A criação, aqui eu já falo a criação, mas é isso. A autorização de residência para investimento social. Uma alteração face ao âmbito das autorizações de residência para investimento, para incluir investimentos realizados em equipamentos e infraestruturas de acolhimento, projetos de integração e apoio a imigrantes em situação de vulnerabilidade. Vamos lá, você sabe que tem o famoso visto gold, não é? Aquela discussão de se acaba, de não se acaba, mas o que o governo anunciou é que vai criar um novo tipo de visto, que é para que essas pessoas que investirem, isso deverá ser especificado no projeto de decreto, de projeto de lei, que vai ser enviado inclusive hoje mesmo ao presidente da República, né, que deverá trazer alterações ali na lei de estrangeiros, mas que deverá ser inserido esse novo tipo de visto, que é para aquelas pessoas que visem, que invistam em projetos sociais, em projetos de infraestrutura, projetos de integração do imigrante, eles vão ter esse visto de residência pelo fato de fazer esse tipo de investimento. Se isso vai ser mais ou menos como é o visto Gold, não é? No que diz respeito à quantidade de tempo, de dias que são necessários a ficar aqui em Portugal e que vai dar direito também à nacionalidade portuguesa, ou seja, a facilitação parecida com a do visto Gold, vamos ver quando o presidente da República, quando isso for apresentado ao presidente da República e isso for aprovado ou não pelo parlamento, vamos ver um pouquinho mais para frente, mas vamos acompanhar e quando for, eu volto, lógico, para explicar isso também para vocês. Medida 33, já estamos perto do final, né? Criar unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP, atribuindo-lhe as competências do controle de fronteiras. Eu já falei isso para vocês, que essa competência que é hoje da AIMA vai passar para essa unidade especial da PSP. A reestruturação da AIMA, tirando algumas competências que são da instrução e dos processos de retorno, eu também já falei a respeito. Reforçar a capacidade operacional da AIMA, né, nomeadamente dos recursos humanos, e criar um incentivo de produtividade e desempenho da AIMA e na estrutura de missão a criar. Bom, aqui, de forma bem resumida, vai ser criado um plano de incentivos, certamente financeiro, por produtividade, tá? Na emissão das autorizações de residência. Os profissionais da AIMA já são sobrecarregados. Entretanto, deverá ser criado esse plano, né, de incentivos, de prêmios, de premiação, certamente deverá ser financeira, não sei se vai ter alguma coisa em relação também à carreira do funcionário, mas pelo que foi falado ali pelo ministro da presidência, deverá ser de incentivo financeiro e os recursos disso deverão vir tanto de um reforço do orçamento de Estado, como também de recursos da própria União Europeia e também da própria taxa que o imigrante paga quando faz a emissão da sua autorização de residência. Lógico, quanto mais autorização de residência
foi emitida, mais recurso vai entrar por essa via e os funcionários deverão ser premiados por essa eficiência maior dada ao serviço. Transferir a competência para o atendimento presencial dos pedidos de renovação de autorização de residência, atualmente no Instituto do Registro Notariado, para a AIMA, concentrando na agência o tratamento e decisão de todos os pedidos de documentação de cidadãos estrangeiros. Bom, como você sabe, essa coisa da renovação da autorização de residência pelo IRN foi anunciado, em algum momento começou a funcionar e depois não funcionou mais e aí vai realmente ficar por lei, vai voltar para a AIMA. Medida 37, reforço no atendimento presencial para integração e regularização dos imigrantes através do alargamento do serviço presencial disponível. Isso aqui eu já falei lá atrás, não é? Deverá aumentar a quantidade de pessoas e deverão ser utilizados também os serviços que são direcionados, que tem a ver com o imigrante, né? Que são a emissão do NIF, do número de segurança social, do NIS, enfim, e de utente também, não é? Medida 41, que já é a última, né? O reforço da descentralização da resposta à integração e regularização de imigrantes através da abertura de novos centros de locais de apoio de imigrantes, ou seja, deverão ter novos centros de apoio de integração ao imigrante para poder reforçar e facilitar a integração dos imigrantes aqui em Portugal. Bom, aqui é o final desse plano, mas eu fiquei de comentar com vocês que esse plano aqui deverá ter algum reflexo no que diz respeito à contagem de tempo para a concessão da nacionalidade portuguesa. Vamos lá. Nos vídeos anteriores eu falei que se não quiser ter nenhum tipo de discussão, deve-se contar o tempo a partir do momento que você comparece, porque na lei fala que a contagem do tempo que é para utilizar para a nacionalidade, para o pedido de nacionalidade portuguesa, é a partir do momento que é feito o pedido da autorização de residência e, se não quiser ter nenhuma discussão a respeito, é no momento que a pessoa comparece lá, que tira a foto, que faz o pagamento, enfim, que comparece presencialmente. Há outras interpretações de que seria no momento em que é feita a manifestação de interesse ou que poderia ser também uma interpretação no momento em que o governo de Portugal aceita a manifestação de interesse. Agora veja lá, nós temos aí em torno de 400 mil pessoas que estão de forma irregular e que deverão ser regularizadas pelo que tem aqui nesse plano, é a promessa do governo, de forma rápida. O projeto deles aqui é aumentar pessoal, aumentar questões, serviços informáticos e tudo, inclusive o pessoal da CPLP, eles têm que resolver isso com urgência. Então serão milhares de pessoas que deverão ser regularizadas de forma muito rápida. Inclusive eu coloquei no meu Instagram hoje, porque teve uma matéria em um dos jornais aqui em Portugal, que disse que aquelas pessoas, todos os que têm um contrato de trabalho, seriam regularizados, né? As pessoas da CPLP com contrato de trabalho, ou que têm manifestação de interesse no contrato de trabalho, seriam regularizadas. Então imagina, sei lá, milhares de pessoas sendo regularizadas de imediato, tá? Se for contar do momento dessa regularização, você acabará fazendo um gargalo no IRN, que também já está sobrecarregado. Então você tira o problema de um lugar e vai colocar para o outro, não é? Se você coloca no momento do pedido, ou seja, quando a pessoa comparece lá, vai coincidir com esse momento da regularização, porque se eles regularizam todos e que, pelo menos é o que está aqui, deverão reforçar, ter mais pessoal de atendimento, então seria aí no momento do pedido. Se você coloca lá, no momento em que foi feita a manifestação de interesse, de um lado, como eu já falei em outro vídeo, você vai acabar beneficiando as pessoas que entraram de forma não correta, porque entraram como turistas já com a intenção de ficar, e isso vai prejudicar aquelas pessoas que antes já vieram de forma correta, que pediram o visto, e vão ter muitos processos que vão acabar passando na frente. Então eu acredito mesmo que o que vai acabar sendo
no momento do aceite pelo governo português, porque como esses aceites serão feitos sempre de forma paulatina, isso vai fazer com que os processos que vão para a própria nacionalidade lá no IRN também sejam feitos de forma paulatina. E se Deus quiser, e peço que ajude dessa forma, que realmente haja recurso e a utilização de recursos informáticos, de inteligência artificial e tudo, possam também facilitar o trabalho do IRN e a agilização dos processos de nacionalidade. Tá bom? Por hoje é isso. Eu sei que o vídeo foi muito grande, então se você ficou aqui até o final, eu peço que você comente aqui qual é a sua opinião a respeito disso tudo que foi colocado, se você acredita que vai melhorar, se não vai melhorar, enfim, coloca aqui a tua opinião, tá bom? Vamos acompanhar e assim que tivermos novidade, nós voltamos aqui para falar para você. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.